Anna Marshall testemunha um assassinato cometido por um serial killer chamado Tearjerker. Ele persegue e ataca, mas ela acaba caindo de uma ponte. Anna acorda do coma uma semana depois e é diagnosticada com prosopagnosia, também conhecida como cegueira facial. Capaz de reconhecer objetos, mas não rostos, ela trabalha com o detetive de polícia Sam Kerrest para deter Tearjerker antes que ele possa matá-la. Então quer saber qual que é a minha opinião sobre o filme Faces in the Crowd? Então sim, bora! Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de indicação falando sobre o filme Faces in the Crowd de Milla Jovovich, a famosa que fez diversos filmes do Resident Evil. Mas hoje é um filme tão diferente e eu queria conversar um pouco com vocês para falar um pouco sobre algumas coisas interessantes sobre esse filme, apesar de realmente desses filmes do Resident Evil ela ter meio que feito algumas coisas meio erradas, o filme é meio zoadaço. Mas esse filme, particularmente, eu gostaria de basear em alguns detalhes que eu acho que vale a pena a gente conversar. Uma coisa interessante sobre esse filme que a gente fala é o que é um thriller. Então, se ele é um thriller, ele tem como um grande pegada um terror associado ao policial. É um drama e alguns consideram também como um terror psicológico. Por quê? Porque pelo fato dela ter meio que desenvolvido uma doença, uma incapacidade, faz com que ela ganhe alguns detalhes interessantes na trama. Então, bora lá. Quando a gente fala sobre esse filme, uma coisa interessante que a gente tem que pensar é o seguinte: a estrutura narrativa a partir do gênero e subgênero que lhe é proposto. Como ele é proposto dentro de um filme thriller, ou seja, policial associado a um terror psicológico, muitas coisas já abordadas logo desde o começo e é que é interessante. Ele vai se desenvolvendo no decorrer da história. Utilizando como princípio de um terço, utilizando o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, algo que a gente já aborda bastante, principalmente nesse episódio de indicação. O primeiro ato dessa história, ele é muito bem fechadinho, onde ele já apresenta a problemática, apresenta o protagonista, só que ele não apresenta o antagonista. Pelo fato do ponto de vista ficar sempre na cabeça da Anna, que ela é a que desenvolve futuramente a incapacidade, ele já começa a construir, juntamente com o mistério, que existe uma pessoa que, apesar de estar com o rosto aparente, fica embaçado, e a investigação vai girando em torno disso. Então, o que é interessante? Ele apresenta o protagonista, ele apresenta o antagonista sem apresentar o antagonista, e isso é bem legal, principalmente nesse subgênero de escrita, ou no caso, subgênero de filme de uma maneira geral. Por quê? Quando a gente fala sobre mistério, é interessante a gente saber ou quem foi e por que fez, como fez, ou não saber quem foi, saber o que fez e como fez, porém não saber quem é. O interessante desse tipo de narrativa é você realmente mascarar um dos pontos importantes para ter uma certa recompensa no final da história. E no caso aqui, a recompensa é quem é. A gente sabe quem foi, meio que sabe que foi um homem, tem algumas características, mas a gente sabe que foi um homem, não sabe quem é, sabe como fez, sabe por que fez, mas não sabe necessariamente quem é. Então essa construção narrativa onde você promete e vai prometendo e prometendo e prometendo até que você chega no final da história cumprindo aquilo que foi prometido, pode ser não uma história tão profunda, pode ser uma história tão cheia de camadas, como realmente não é uma história profunda e cheia de camadas. Porém, você percebe que ele promete algo e no final ele cumpre. Eu quero saber quem é. E no final a gente acaba descobrindo realmente quem é. As motivações não têm tanta importância nessa história, porque ele realmente é um serial killer ok. Então, a promessa aqui não é porque ele faz motivações, o porquê, os traumas. Não. Aqui a história se baseia em: eu tenho uma moça que ela foi atacada por um cara, o cara não conseguiu finalizar, então por isso agora tem toda a história dele tentando finalizar ela, finalizar a sua vontade, um serviço ou qualquer outra coisa, e agora ela tem que correr contra o tempo para descobrir, antes de outras pessoas, no caso descobrir quem é, antes que o cara descubra onde ela está. Porém, aí entra agora um próximo ponto que é bem legal.
As histórias, principalmente de thriller e investigação, elas obrigatoriamente precisam trabalhar bastante com o que a gente chama de show don't tell, principalmente com o quesito de ambientação. Se você vai fazer ainda mais um thriller, que não é simplesmente uma investigação policial, também é associado ao terror, esses quesitos de gatilhos mentais associados a essas migalhas e a esse show don't tell, ele é muito importante para evitar a exposição. Porque como nós já temos classicamente dentro de uma investigação alguém que manja e alguém que não manja, então o papel de Watson e o papel de Sherlock é muito forte nesse tipo de narrativa. Então evitar ao máximo narrativamente que tenha o infodump, porque já teremos o infodump, o papel dele já vai estar bem colocado em algum tipo de personagem, seja ele o investigador, seja ele o que for. Porque como nós temos também uma médica, nós temos um namorado, nós temos amigas, nós temos policial, então as informações já vão ser dadas de alguma forma pra gente. Então mostrar isso no roteiro é mais interessante você ir fazendo com que seja um pouco mais mascarado, porque esses personagens já vão ter esse papel de mostrar. Principalmente, né, retomando, porque o ponto de vista ele é fortemente em cima da nossa protagonista. E o que é interessante estar um ponto de vista em cima da protagonista é o fato de ter literalmente um ponto de vista dela. Como assim? Quando você escreve uma história em primeira pessoa, os filtros, as formas, a construção, a percepção de mundo, tudo isso é feito o quê? Dentro da primeira pessoa, na cabeça da nossa protagonista. E quando a gente fala de uma história em primeira pessoa, em filme, onde você realmente está contando a história, coisas que ela não sabe, realmente não tem como saber. Coisas que ela não vê, coisas que ela não sente, não percebe, não entende, a gente também não entende. Já no caso aqui, apesar de ser uma história em primeira pessoa e também meio que em terceira pessoa, porque não é literalmente algo que você vê em primeira pessoa com as suas mãos, existe uma câmera, porém a história toda gira em torno do núcleo dela. Então o que é interessante? Atores vão mudando. Quando ela se vê no espelho, a atriz muda. Quando ela vê as amigas, a atriz muda. Quando vê o namorado, ator muda. Quando vê outra pessoa, ator muda. Então muitas vezes você fica se pensando, é aquela pessoa mesmo? Não é aquela pessoa mesmo? Qual que é o sentimento que ela desenvolve em cima disso? Toda essa indagação de o que é verdadeiro, o que é falso. E além do fato de estar dentro da história na cabeça dela, a gente fica pensando, tudo que está acontecendo realmente está acontecendo? É por causa da doença? É por causa do coma? É por causa do trauma? Seja um trauma físico, uma batida na cabeça, ou um trauma psicológico pelo fato de ter algo pós-traumático mesmo. Então você fica durante o filme inteiro se perguntando se aquilo realmente é real, se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente é o fato da percepção dela ou está acontecendo de verdade. Então é bem interessante porque essas dúvidas o roteiro vai trazendo pra gente e a gente vai comprando essas dúvidas. Algumas pessoas consideram ser algo verdadeiro até um certo ponto, ser falso até um certo ponto. Alguns consideram uma mescla que é um pouco difícil identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então o que é mais interessante aqui são essas dúvidas, principalmente pelo fato que nós temos a nossa protagonista limitada, a história em primeira pessoa em cima do ponto de vista dela, uma doença limitante e todos os fatores de um gênero de thriller. Então quando você for construir a sua história, fazer o seu mundo, desenvolver a sua narrativa, você precisa saber qual que é a história que você quer contar, para a gente saber qual que é o gênero, o subgênero e os pequenos detalhes que fazem sentido para essa construção. Se você quer construir uma fantasia épica, existem elementos de fantasia épica. Posso colocar traços de terror, traços de horror, traços de romance? Pode. Posso dar pitados de um cenário cyberpunk? Pode. Posso dar pitados de um cenário urbano? Pode. Porém, quando você se propõe a escrever uma história de fantasia, é interessante você utilizar os elementos que classificam uma fantasia para que você se sinta mais à vontade e o seu público identifique melhor aquilo como uma fantasia. Se você quer escrever um suspense, um drama, existem elementos que transformam essa narrativa num drama, num suspense. Você pode deixar um suspense mais fantástico? Pode. Você pode deixar o seu terror mais romântico? Pode. Você pode deixar o seu espada e feitiçaria mais futurista? Pode.
O importante aqui, algo que é bem forte nesse filme, é realmente trazer diversos elementos que reforçam a ideia de ser uma investigação policial com terror psicológico em primeira pessoa. Então essa história ela é muito bem colocada, ela é bem desenvolvida, apesar de você sentir que é um filme bem limitado, apesar da premissa ser algo interessante. Você vê, é um filme de 2011, apesar de que nós estamos falando aí de 12 anos atrás, porém, quando a gente fala de um filme de 2011, você já imagina que tenha outros elementos mais pesados no quesito de narrativa, de roteiro, porém aqui, por eles abordar dentro de uma premissa simples e de um cenário limitante eu digo que tenha menos cenários ou poucos cenários, mas a premissa limita dentro de um círculo de amizade X. Então você vê que tem toda essa construção. O legal sobre a construção de personagens, o desenvolvimento de personagens dentro dessa história, basicamente se resume ao desenvolvimento do personagem protagonista. O namorado não se desenvolve, o policial não se desenvolve, a médica não se desenvolve, as amigas não se desenvolvem. Apenas o que é desenvolvido aqui é a protagonista. Claro, considerando que ela tem prosopogonia, onde você tem essa limitação de não poder identificar rosto, você identifica que tem dois olhos, nariz, boca, porém você não consegue identificar padrões. Então você vê um rosto, perde os olhos, quando vê de novo, você não vê os mesmos rostos novamente. A doutora, ela traz um quesito aqui de que um dia você vai encontrar alguém que não vai mudar o rosto, vai ficar para sempre. Da mesma forma, eu era surdo, mas alguém... Então, nesse caso, nós já temos uma suspensão na descrença que serve puramente para desenvolver uma narrativa. Você percebe claramente que eles tentam colocar esse quesito de gatilho da autoridade falado por uma neuropsiquiatra que trabalha com isso, que é surda, que não sei o que, não é aquele outro. Traz elementos de autoridade para quando você for utilizar isso no seu roteiro, a suspensão da descrença seja um pouco mais suave. Então, se você conhece a doença, entende um pouco de ciências, principalmente a ciência do cérebro, você sabe que isso não existe. Um surdo que escuta alguém que ama, ou alguém que tem essa limitação, identificar esse rosto e ficar apenas nesse rosto, não existe isso. Porém, ele precisa ter essa informação para que no final da história faça sentido ela identificar um rosto e não identificar o outro rosto. Então, basicamente é o que? Ela está produzindo o setup aqui, nesse momento, dessa conversa com essa neuropsiquiatra, para simplesmente justificar o final. Claro, quando a gente fala sobre estrutura narrativa, técnica narrativa, está muito certo. Porque simplesmente no final do filme identificar o rosto de alguém porque era a pessoa que ela amava de verdade e não um ABCD, seria um Deus Ex Machina muito forte. Então, o roteiro, de uma forma bem inteligente, apresenta isso antes, mesmo que seja uma suspensão da descrença fora, mesmo que seja uma coisa que não tem nada a ver, porém, ele tenta levantar um pouco essa suspensão de descrença utilizando o gatilho da autoridade. Então, se você precisa desenvolver alguma coisa dentro do seu mundo, utilize o gatilho da autoridade para mostrar que realmente faz sentido e assim você pode, às vezes, dar meio que um pé na bunda da realidade, mas você já preparou com os seus conhecimentos. E da mesma forma, quando você for apresentar algum conceito novo, mostre sinais desse conceito novo ou apresente esse conceito novo em poucas proporções para quando você for utilizar ele mesmo de verdade, você já ter ele. Já foi falado, olha isso, aquele outro, então quando acontecer, perfeito, você já imaginava que isso ia acontecer. Tanto que a gente chama isso de falsas verdades. As falsas verdades também é aquilo que você faz. Você conta falsas verdades, mas margeadas de verdade. A médica fala, olha, então, é uma doença que na verdade você não desenvolve, na verdade você limita algumas coisas, existe isso, aquele e outro, sintomas A, B, C e D, você precisa fazer A, B, C e D, você precisa sentir A, B, C e D. Então ela vai falando algumas verdades para colocar algumas mentirinhas roteirísticas ali no ponto, e no meio dessas falsas verdades, você sente como sendo realmente uma verdade absoluta, então você abraça com mais força. Claro,
Como eu falei, como o meu background já me permite, e eu gosto e eu estudo isso de uma maneira bem que proveitosa, eu consigo saber que existem essas falsas mentiras. Porém, um cérebro não preparado, ou simplesmente alguém que não tem um tanto conhecimento, ou não tem vontade de tê-lo, fica mais fácil de você dar uma ludibriada, e com isso você pode pensar nessa forma também. Então, lembrando, o setup também é algo bem interessante, e ele faz com bastante força esse filme. Claro, existem outros pontos, que é o quesito da hipnose, que juntamente com essas falsas verdades, também é utilizado para conseguir fazer algumas coisas. Então é interessante que esse filme ele trabalha todo um conhecimento científico juntamente com um quê de fantasia. Quando eu falo quê de fantasia, não é criaturas, elfos. Pode ser uma baixa fantasia, com uma leve suspensão da descrençazinha ali, com outros fatores que você vai colocando. Porém, como tudo está girando em torno da cabeça da nossa protagonista, você sente essas limitações. O que é interessante também, principalmente no final, são as ferramentas que ela usa para fazer alguma coisa. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem, por exemplo, Asperger, eu preciso de algumas ferramentas psicológicas e algumas ferramentas sociais que eu utilizo para ter um bom convívio social e poder me desenvolver muito bem na sociedade. Pessoas que têm os fatores limitantes precisam encontrar ferramentas para conseguir se desenvolver melhor na sociedade. E no caso aqui de uma pessoa que tem essa limitação, ela precisa encontrar outras ferramentas de identificação. Se você identifica a voz da pessoa, você não precisa necessariamente vê-la. Como é que duas pessoas cegas sabem que uma é outra? Simplesmente falando o nome, o jeito de falar, o tom de voz. Então você sabe que existem outras formas de identificação. Porém, o que é complicado é quando existe essa mescla de o quê? De sinais. Se você vê alguma coisa, escuta outra e sente outra, você fica com essa limitação meio que quebrada. Seria basicamente você sentir cheiro de limão enquanto come uma maçã. Então são dois sentidos que estão internamente muito ligados, porém que existe esse contraste. Seria a pessoa falar assim, olha, eu sou o X, ela tem um tom de voz dela, ela tem um jeito dela, ela faz tudo o que ela faz, porém o rosto é diferente. Então esse contraste que tem essa limitação faz com que o desenvolvimento da história fique tanto confuso, porém esse confuso é um confuso um pouco mais fechadinho e um confuso também com um desenvolvimento muito mais focado nesse contraste e também nesse thriller da história. Uma outra coisa legal desse filme é a ambientação sensorial. A ambientação sensorial nada mais é do que você, pessoa que está assistindo, sentir um pouco que na pele algumas sensações, ou do protagonista, ou do antagonista, ou aquele que estiver em cena propriamente dito. E essa ambientação sensorial, apesar de ser o caótico pela prosopogonia, você percebe que o quê? Os tons das palhetas de cores vão alterando no decorrer da história. Nós temos uma paleta bem mais colorida, onde ela está muito bem, muito obrigado, e convivendo com as crianças, isso, aquilo, outro. Quando acontece o acidente, logo no final do primeiro ato, até chegar no começo do terceiro ato, onde tem toda essa problemática, a paleta fica mais escura, fica mais fosca, realmente trazendo essa sensação de que você está vendo algo mais escuro, não porque está tendo um tipo de catarata ou diminuindo sua estrutura focal, mas sim é como se o mundo fosse um grande mistério. Eu não identifico rostos porque eu não tenho esse fator agora e com isso eu faço com que eu não identifique as pessoas. Então o mundo é um mistério e como eu não identifico, as coisas mudam, existe desfoco. Existe todos esses outros elementos que traz isso. E quando chega no final do segundo ato, para o começo do terceiro ato, a paleta de cores volta a ser colorida, cores mais vivas, pela aceitação dela e também pela entender um pouco mais de como funciona a sua nova vida. Então é interessante que o filme, apesar de ter duas paletas de cores basicamente, uma com cores vívidas e a outra com as cores mais foscas, você percebe esse pequeno detalhe, principalmente porque estamos contando uma história em primeira pessoa. O filme se dá ao trabalho de fazer pequenas modificações no personagem, no cenário, de acordo com os fatores que a pessoa está identificando. Você vê que à noite, mesmo sendo totalmente de madrugada,
antes do acidente era tudo mais claro. E depois, mesmo dentro de um metrô ou simplesmente dentro de um vagão onde não deveria ser um breu, as cores são muito mais apagadas, como se realmente tivesse muito escuro. E não tá com a luz apagada ou coisa do gênero. Então você percebe que existe sim essa percepção desse ambiente sensorial como forma de identificação e aproximação. Porque pela forma de aproximação que a gente tem, são três basicamente. O primeiro, a aproximação de periculosidade, onde você sente na pele as limitações da personagem e faz com que você fique compadecido. O outro, pelo fato de ela estar sendo perseguida por um serial killer, então se aproxima novamente com outro fator na periculosidade. E também um outro que a gente fala sobre, pelo fato de ser em primeira pessoa, a aproximação por gatilho de similaridade. Você identifica esses problemas, principalmente é uma pessoa que é mulher, que é professora, que ela tem um certo quê de fragilidade, não tem tantos amigos. Então você percebe que existe diversos elementos que não estereotipicam, mas fecha no caixote quadradinho o tipo de personagem que ela é, fazendo com que você se sinta de uma maneira mais próxima dela, ou pelo fator de periculosidade, ou pela empatia, ou pelo fato de se ver naquela situação, pelo seu emprego, pelo seu status social, pelo seu status de amizade. Então é interessante você principalmente construir essa aproximação, seja como for. Claro, se você vai construir uma história onde o protagonista ele é um esquilo-falante, é um pouco mais difícil você se aproximar pela similaridade. Mas você pode se aproximar por realmente pela aproximação sensorial ou aproximação sentimental. Se o personagem é carismático, você pode se sentir aproximado por ser carismático também. É um personagem que tem bastante amigos, se você tem bastante amigos, uma pessoa que teve diversas rejeições amorosas, você sente a mesma coisa. Então uma coisa você percebe que você está similar àquilo, porque realmente é similar. Eu sou um homem e tenho uma similaridade com aquele homem. A pessoa é um professor, seja um homem ou mulher, eu tenho essa aproximação pelo fato desse fator sentimental, porque eu já passei, já sei como que é ser professor. Então é interessante você poder se aproximar emocionalmente ou contextualmente com o personagem, e ela faz isso bem forte, porque é uma história em primeira pessoa. Ah, mas Rafa, não tem como fazer isso história em terceiras pessoas? Claro. Porém, em terceiras pessoas, você quebra a quantidade de tela, no caso, tempo de história, ou tempo de que for. Então, porque se eu tenho que aproximar com o personagem A, B, C, D, eles têm 1/3 do tempo total do filme, do tempo total de história, da quantidade de palavras do seu texto, para que você consiga trazer uma gostabilidade para aquele personagem. Porém, como em primeira pessoa, tudo ponto de vista acontece dentro da cabeça da pessoa, você tem muito mais mecanismos e muito mais força para utilizar dessa primeira pessoa. Então, a dica pivotal, principalmente se você quer trazer uma emoção de aproximação, primeira pessoa. Isso, obviamente, traz muito mais força. Você, obviamente, consegue fazer em terceiras pessoas. Tem diversas histórias contadas em terceira pessoa que você cria uma aproximação muito maior num protagonista X, num protagonista Y, ou até mesmo no antagonista. Então é interessante como são construídos essas coisas. O que acontece também aqui que eu acho bem legal no quesito narrativo. Cena espelho. Aqui nós temos a cena da ponte, onde começa toda a história, onde ela vai lá, acontece o acidente, muito bem, obrigado. E depois nós temos novamente o fechamento da história na mesma ponte, com a mesma situação. E no final, nosso antagonista consegue fazer o que ele quer, consegue eliminar uma das pessoas, porém não é exatamente o que ele queria. Porém nós temos o começo de um arco e o final de um arco. Dentro do mais, nós temos diversos maices abertos. Nós temos maice de personagem, nós temos maice de investigação e nós temos maice de evento, onde esses 3 maices são abertos, esses 3 maices são fechados. E é interessante porque tudo é aberto bonitinho, fechado bonitinho, utilizando da cena espelho em primeira pessoa. Então é bem legal porque você percebe nesse filme, apesar de ser relativamente bem parado, é um filme um pouco mais introspectivo, não reflexivo, mas muito mais introspectivo, porque é tudo passado na cabeça da história da Ana. Então você percebe que a construção narrativa desse filme é muito maior nesse ponto.
Então, pessoal, esse aqui foi Faces in the Crowd e eu posso dizer pra vocês que sim, é um filme bem legal, vale a pena assistir. Claro, como eu falei, existe algumas leves suspensões das descrenças, um pezinhos aqui do roteiro, não é um filme tão profundo, porém é interessante você ver como é o quesito meio que de um dia a dia de uma pessoa que passa por essa limitação, porém associada a um serial killer que quer matá-la, que está perseguindo. Então você percebe alguns elementos bem interessantes. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E mais uma coisa, se você gosta do canal e gostaria de ajudá-lo mais fortemente, eu tenho um Catarse aqui embaixo, onde tem diversos pacotes diferentes, caso você ache interessante e puder ajudar. E também, obviamente, como eu não vou dar nada de graça, porque também seria sacanagem apenas tirar o seu dinheirinho, eu vou dar diversas coisas como lives exclusivas, itens colecionáveis e outros detalhes bem interessantes. Se você quiser, vai ter um clube do bodybuilding e outras coisas, tá lá. Vou deixar aqui o link do Catarse, dá uma olhadinha porque eu tenho certeza que você vai gostar e simplesmente em alguns pacotes realmente que acabem e cabem no seu bolso, beleza? Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!